Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao universo do conhecimento. Nós vamos detalhar nossos procedimentos, outras ações, como deve ser aqui o caminhar no dia a dia, para vocês que estão chegando esse ano em nossa instituição. Vocês passaram a fazer parte agora dos 90 mil alunos de nossa instituição que completamos neste início de ano. Nós vamos fazer uma apresentação de aproximadamente 2 horas aqui. E gostaria que todos ficassem até o final. Primeiro, queremos mostrar um contexto da educação brasileira. Todos vocês fizeram o Enem este final de ano passado, quase todos. E o resultado do Enem foi este aqui, olha. De 8.630.000 inscritos, pouco mais de 6 milhões compareceram para fazer o Enem. Mais de 2 milhões se inscreveram e não foram fazer. Esta é a sociedade brasileira. O governo preparou 8.300.000 carteiras, 8.300.000 kits de provas e quase 2 milhões não compareceram. Dos que compareceram, somente 77 tiraram nota máxima e 80 e poucos mil tiraram 0. Dos que compareceram, somente 7% tiveram proficiências em matemática, 7,2%. Proficiências em matemática, ou domínio de matemática. Os demais não demonstraram ter conhecimento de matemática. E de língua portuguesa, 27% demonstraram ter domínio da língua portuguesa. O restante podem ser considerados analfabetos funcionais, que são aqueles que não conseguem interpretar um texto, fazer uma leitura e uma síntese daquilo que leu. Este é o contexto da juventude brasileira que procurou a universidade nesses últimos tempos. Então, esse negócio de educação no país, nós temos uma das piores escolas do mundo. Eu conheço escolas em mais de 30 países, e a escola brasileira é uma das piores do mundo. E nós estamos aqui para conscientizá-los disso, para uma retomada efetiva do conhecimento, ou uma tomada do conhecimento para valer, não é? Vamos trabalhar com a premissa da conversão da sociedade ao conhecimento, porque esse negócio de escola básica no Brasil é uma enganação, os alunos são enganados e adoram ser enganados. É um problema cultural. A cultura é esta, baixo nível cultural, uma cultura inconsistente, tal, do hoje, sem pensar quase no futuro, e assim a sociedade vai reproduzindo o que ela é. Então, este é o contexto da escola brasileira. A educação brasileira tem 2 aspectos, que eu já mais ou menos já insinuei aqui. É um problema cultural e um problema estrutural. Em regra, o aluno não aprende a aprender na escola brasileira. E os espaços físicos das escolas, que é a parte estrutural, são os piores espaços da sociedade. Aqui nós procuramos fazer diferente. Nós procuramos construir o melhor espaço para a sociedade. Porque a escola é o lugar que remete o aluno para o futuro. E vocês têm agora 20, 25 anos, alguns já fizeram 30, mas vocês vão viver 100 anos, seguramente, pelo avanço da ciência e tecnologia. E serão esses anos que vocês vão estar aqui com a gente, que vai definir os próximos 70, 80 anos de vida de vocês. Então, vale a pena estar entre os melhores alunos. Vale a pena se converter ao conhecimento. Vale a pena aprender a aprender para que possam colher frutos excelentes em toda a longa caminhada de vida que vocês estarão traçando nessa história. Eu sei que a juventude é um pouco imediatista,
vive hoje sem muito se preocupar muito com o presente, com o futuro. Parece que tudo se encerra nesse tempo. Mas é claro que vocês não são bem isto, por isso que vocês estão aqui, não é? Mas vocês são a essência. Mesmo assim, aquele dado que eu passei ali são vocês. Mas ainda vocês são a essência do que tem de mais dedicado ao conhecimento. Enfim, estão aqui na universidade, vieram, se matricularam, fizeram vestibular, etc., não é? Mas nós precisamos avançar muito nesta questão educacional. Para vocês terem uma ideia, a educação básica brasileira, em regra, é de 4 horas de aula. Tem alguma coisa no contraturno, mas não é um projeto pedagógico consistente. São atividades de contraturno. E aí, o aluno fica 4 horas, tem merenda, recreio, merenda, sobram 2 horas, meia hora, sobram 3 horas e meia de aprendizagem. Não, 3 horas e meia dentro da sala. A OCDE tem feito pesquisas dentro das salas de aula do mundo e chegou à conclusão que aqui no Brasil nós temos 32% de desperdício dentro da sala de aula, 18% com indisciplina e 14% com atividades burocráticas. Somando esses 32%. Descontando 32% de 3 horas e meia, sobram 2 horas e meia de aprendizagem. E não existe país no mundo que tenha dado certo com escola de tempo parcial. A escola no mundo que deu certo, o aluno fica 7 horas dentro da sala aprendendo e mais 1 hora para uma refeição leve. Então, são 8 horas de aula por dia, contra 7 horas de aprendizagem, pelo menos, contra 2 horas e meia aqui no nosso país. Então, a diferença da qualidade de ensino, do nível de aprendizagem dos alunos do mundo que está dando certo é gritante, é astronômica isso. E vocês têm que entender melhor isto, para que realmente possam fazer propósitos de agora assumir verdadeiramente a postura de estudante. Porque a escola brasileira tem muitos alunos e muito poucos estudantes. Em regra, o aluno brasileiro estuda sazonalmente, época de prova. Aí todo mundo vai para a biblioteca, pega material, vai em casa, tal, reúne grupos. Mas tem 4 etapas de prova por ano, então ele acaba estudando 4 semanas, em regra. Tem as exceções, é claro, né? E ainda, dessas 2 horas e meia de aprendizagem, o aluno pode faltar 25% das aulas. Atividade burocrática é a chamada. No mundo desenvolvido não existe chamada, há muito tempo não existe mais, porque ninguém falta, é proibido faltar. Não tem essa consciência de que pode faltar na escola. Então, no Brasil, nós temos 40 milhões de alunos no ensino fundamental e médio. Esses 40 milhões de nomes são chamados diariamente, em média 2 vezes. Em média 2 vezes. E na universidade, nós vamos ter que continuar fazendo, lamentavelmente, fazendo a mesma coisa. Nós temos 8 milhões de jovens no ensino superior brasileiro, e esses 8 milhões de nomes são chamados pelo menos 2 vezes por dia. Esses são os principais desperdícios da área burocrática que eu já disse aqui agora há pouco. Vejam que situação é a nossa, né? A falta de levarmos realmente o conhecimento a sério. E a parte estrutural, eu já falei, uma escola pública estadual, no Brasil em todos os estados, estão sujas, quebrada, quadro com trinco, não tem tampa de patente, não tem papel higiênico, é uma loucura. Parece que remete as pessoas para o passado e não para o futuro. A boa escola, a escola decente tem que ser o melhor espaço da sociedade, né? Nós estamos preparando pessoas para esse futuro, que eu já me referi a ele agora há pouco, né? Então, esse dado eu já passei para vocês, da proficiência em matemática e o aprendizado em língua portuguesa. Mas quando se trata de escola pública, apenas 3,6% dominam matemática. Aí, quando parte para o geral, melhora um pouco com a atividade da escola privada,
que faz o esforço um pouco melhor no ensino básico para que o aluno aprenda um pouco mais. Então, este é o contexto da escola brasileira. Então, com isto, nós estamos construindo a sociedade anticonhecimento. E por que nós temos 18% de indisciplina na escola? Que isso vai se propagando para todos os níveis, inclusive chegam no ensino superior, mais ou menos com a mesma cultura, os mesmos costumes. Porque ele, ao estar no primeiro ano, passando para o segundo, ele aprende a metade do que ele tinha que aprender. Porque o tempo que ele fica em aprendizagem são 2h30, enquanto o tempo necessário seria pelo menos 6 horas para ele absorver as proficiências, os conteúdos serem internalizados plenamente para ser suporte para o ano seguinte. Ele já leva uma defasagem de 50%. No ano seguinte, ele vai acumulando defasagens. Terceiro, quarto ano. Progressão automática, de primeiro ao terceiro ano. E aí, quando chega lá pelo quarto, quinto ano, ele já não está entendendo mais nada da sala de aula por falta de base. E aí resta a ele fazer o quê? Disciplina, jogar papel, cutucar o colega, dispersar a atenção, ir para o banheiro, não voltar. A sala de aula brasileira deixa de ser prazerosa. Enquanto quando ele adquire todas as competências e proficiência dos conteúdos a cada série, a cada ano, ele aprende a aprender e a sala torna-se prazerosa. Nós temos aqui vários mestrados, um deles trabalha com produção e gestão do conhecimento. E nós apoiamos 39 municípios de Maringá e da região. E nós fazemos questionários, entrevistas com todos, pais, alunos, professores, etc. Para os alunos, quando a gente pergunta qual o lugar que você mais gosta na escola, é o campinho de futebol e o pátio. E o que você menos gosta é a sala de aula. E ele tem que passar uma parte dos dias ali, né? E essa escola leva a um índice de desistência enorme, porque ele não dá conta. Para vocês terem uma ideia, só no ensino fundamental e médio, 22% desistem. De 40 milhões, são 8 milhões que desistem durante esse período. Só no ensino médio, são 6 milhões, no fundamental, são 6 milhões que desistem. E aí, quando eles desistem, eles não vão para a melhor prática de ética, cidadania, etc., da construção de uma vida melhor. Vão para ficar em casa, para a rua, a família está trabalhando, e nós temos colhido amargos frutos dessa péssima escola brasileira. 68% dos crimes no Brasil são praticados por jovens de 18 a 28 anos com ensino fundamental incompleto. Estamos colhendo agora as cadeias superlotadas, rebeliões, os presídios viraram verdadeiras fábricas de monstros que se matam o tempo todo. O maior índice de criminalidade no Brasil acontece dentro dos presídios, onde o cidadão está sob a guarda do Estado, é onde mais se matam. Quanto menor o índice de qualidade da educação num país, muito mais criminalidade nós vamos ter, e em todos os níveis. Agora, por que a educação brasileira é ruim assim? Ela é ruim a propósito. Os nossos líderes políticos, líderes entre aspas, têm maior interesse que a sociedade seja alienada. Ela pode ter diploma, tem que ter escola, tem que mostrar números para o mundo, que nós temos educação, temos escola. Só que não pode ser boa, porque vai que esse povo se desperta, vai que esse povo consiga fazer uma análise do que está ocorrendo, dos seus direitos, também dos seus deveres de forma adequada. Para vocês terem uma ideia como se leva a sério a educação em outros países, no Japão, por exemplo, o aluno, ninguém pode faltar, mas se um aluno ficar doente, de madrugada, qualquer hora, for para o médico só libera ele para sair da clínica se ele puder ir para a escola, senão ele interna no hospital. Não pode ficar doente em casa.
Porque se ele ficar doente em casa, ele vai parar de aprender. Porque nos hospitais tem professores. Eu tenho andado o mundo aí, fui lá, fui na escola e fui nos hospitais. Fui conferir. Todo hospital, na recepção, tem um grupinho de professores. Chegou uma criança, dali a pouco toma um analgésico, tal, os primeiros atendimentos, passa a dor, entra um professor no quarto e começa a dar aula para ele. Vê a ficha dele, o ano que ele está, é padronizado, todos estão aprendendo a mesma coisa no mesmo instante, no país todo, e se ele ficar 7, 8, 10 dias, vai ficar ali um professor do lado. Por que eles fazem isso? Porque se ele ficar sem aprender durante uma semana, quando ele voltar para a sala dele, já avançou muito o conhecimento ali. E aí ele vai atrapalhar a sala, vai diminuir, vai ter dificuldade de acompanhar e vai diminuir o nível da sala. E ninguém quer ser o segundo lá. Ninguém quer ser o segundo. Todos lutam para ser o primeiro, ou estar entre os primeiros. Minha filha, começo do ano passado, ela foi ficar um tempinho nos Estados Unidos para aprimorar o inglês do meu neto. E ela estava indo para a escola e cometeu uma infração de trânsito. Ou seja, lá, quando chega numa esquina e não tem sinaleira, tem uma plaquinha, pare. Vem alguém ou não cruzando a outra rua, o pneu tem que parar de virar. Está escrito pare, é para parar. Para, olha e segue. Nós, brasileiros, não estamos acostumados com isso. É preferencial a outra? Não está vendo ninguém, a gente não para. E ela estava tocando o carro, passou, virou, tocou o carro, a polícia chegou e... O policial já chega bravo. A senhora cometeu a infração. Aí ele explicou qual é a infração. Aí ele olhou, viu um adolescente, e falou, a senhora está indo aonde com o garoto? Estou levando ele na escola. Perdoe, senhora. Pode tocar seu carro, eu vou lhe acompanhar. Lá na escola a gente faz a autuação. Andou uns 3 quilômetros atrás dela. Ela desceu, levou o filho na sala de aula, voltou para receber a atuação. Como é que é isso aqui, né? Isso é valorizar a escola. Eu tenho 10 netos, 6 estão estudando numa escola americana hoje. Por 1 ano, 2, para poder se converter realmente ao conhecimento. Olha que nós temos, inclusive, um bom ensino médio aqui, fundamental e médio, temos um high school agora, em convênio com a Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. Mas, em 6 meses lá, acabou. A pessoa se converte efetivamente ao conhecimento, porque a escola é eficiente para valer, comprometimento para valer com a educação. Muito bem, nossa missão, promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária. É muito legal isso, né? O que é uma sociedade justa e solidária? É essa que nós temos? Do vale tudo? De jeito nenhum. A nossa sociedade não é ética, não é justa e não é solidária. Sabe por quê? Pelo baixo nível da qualidade da educação brasileira. É lamentável. Todos os segmentos que vai se investigar, nós temos problemas. Todos os segmentos. A ganância pelo lucro ou a dificuldade de sobrevivência também leva a um relativismo enorme. Leva a um nivelamento por baixo, que é uma coisa impressionante. Na escola, o aluno cola, o aluno tira uma nota de um conhecimento que não foi ele que construiu. Nós já vamos discutir isso, é o principal fator que interfere até na formação global da sociedade brasileira. Temos a visão, que é ser reconhecida como uma instituição universitária de referência nacional pela qualidade de ensino na modalidade presencial e à distância, e na extensão e na pesquisa.
E nós realmente temos atingido esses objetivos. Dentro da visão, a gente coloca ela e trabalha para ela, por ela. Não é? Tem que ter metas. O que essa instituição pensa? Ser reconhecida, são nossos conceitos que temos tirado no ENAD, e nós temos, com isto, realmente uma abrangência hoje internacional. Nós temos alunos de 17 países estudando aqui. Mas temos valores também. Quais são nossos valores? Os valores. Respeito ao ser humano de forma integral. O que é respeito ao ser humano? É dar boas condições. Prometer um produto e entregar da melhor forma possível. E eu sei que, pela cultura, o problema cultural brasileiro, o aluno nem gosta muito de receber o produto que a gente entrega. Eu vejo, principalmente no período noturno, quando acaba a luz, é uma alegria enorme. Todos fazem a festa. E ficam torcendo para a luz não voltar para ir para casa. E esta é a cultura brasileira. Ele paga para estudar e fica feliz da vida quando a gente não consegue entregar o produto para ele. Nós temos 15 dias de férias aqui no meio do ano. Se eu chegasse aqui meio de surpresa e anunciasse que fizemos uma mudança no calendário e vai ser um mês, 95% ia vibrar. Que alegria. Um mês de férias, não é? Até parece que pagar não é problema. O problema é ter que ficar aqui. E é ficando aqui que vocês vão se desenvolver, que nós vamos fazê-los profissionais, éticos, competentes, para ser útil pela vida fora, não é? É um problema forte também da ética brasileira, né? O que é ética? Alguns pontos basilares da ética, né? Que é o direito à vida, o direito à verdade, o direito à liberdade e o direito à propriedade, não é? E esse tal de direito à verdade, ou à prática da verdade, a gente vê nas ações do cotidiano, quando o produto é inadequado, quando o preço não é justo, quando se desvia dinheiro público, o jeitinho brasileiro, a cola, tudo é prática da mentira. Prática da mentira. A sociedade brasileira é essencialmente mentirosa. Não pratica a ética. Vou fundamentar melhor daqui a pouquinho. Excelência intelectual e profissional, promoção do desenvolvimento emocional e espiritual, compromisso com o conhecimento, com a aprendizagem e a transformação da sociedade, ética, cidadania, integridade e transparência, inovação, etc. Depois, vamos passar por cada um desses itens aí. Muito bem. E aí, a sociedade diz muito, tive sorte, tive azar, não sei o que lá. Sorte e azar não existe. A sorte é quando uma pessoa preparada encontra uma oportunidade. O azar é quando uma oportunidade encontra uma pessoa despreparada. Não vai dar certo, não é? Por isso, gente, a formação intelectual, profissional, é o único fator que lhe dá garantia de sorte. Você quer ter sorte? Plante os melhores frutos, as melhores sementes, a cada dia que vocês estão aqui como estudantes. Assumam a postura verdadeiramente de estudantes, não só de alunos, e vocês vão colher excelentes frutos na caminhada da vida. É cada minuto que vocês estão vivendo aqui, nesses próximos 3, 4, 5, 6 anos, né? Nós temos cursos aqui de 4, 5, 6 anos. É que vai estar fazendo diferença ou não no futuro todo de vocês. Porque, gente, nós só vamos colher o que plantarmos. Nunca vamos colher algo diferente do que plantamos. Maná pronto do céu caiu uma vez só na história da humanidade. Fora isto, a gente tem que ir à luta. A gente tem que preparar o solo, adubar, escolher a melhor semente, revolver a terra, matar as plantas daninhas, lançar o fruto, irrigar,
cuidar, colher, para poder usufruir. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Mas tem que fazer com profundidade e vocês nunca vão se arrepender disto. E o tempo não perdoa quem perde uma oportunidade. Então a gente tem que aproveitar muitas oportunidades. E vocês estão tendo a oportunidade agora de estudar para valer, de estar numa instituição que vai fazer o possível para que vocês realmente sejam os melhores profissionais. Fórmula do sucesso. Disciplina. Disciplina. Esse é um caso sério na sociedade brasileira, principalmente na juventude. Não é a juventude, é a escola, cultural, é cultural. A indisciplina é aprendido mais do que a disciplina na escola. Eu falei que a escola brasileira ela é a produtora da indisciplina. O modelo em que ela está posta é que é a geradora da indisciplina da sociedade brasileira. A escola não cobra, não põe ordem, é solto, o aluno entra, sai, liberdade, pode faltar, tira nota, se ele aprender um pouco mais, tudo bem, se aprender um pouco menos, dá um jeitinho, e assim vai levando. E aí, os finais de semana, então, a indisciplina corre solto, né? E a disciplina, nós vamos trabalhar em 3 áreas. A disciplina do tempo. A disciplina do corpo primeiro, né? A disciplina do corpo. Vocês viram aquela placa ali, né? Ergonomia cognitiva. Qual é a postura que um aluno tem que estar para aprender? Corpo ereto, levemente encostado na cadeira, musculatura firme. Todo mundo vai continuar assim, né? Não tem ninguém ainda relaxadamente, né? Isso é pesquisa científica hoje. Fiz isso de forma intuitiva, criei esse quadro há 5 anos atrás, mas há 1 ano e pouco, há 2 anos atrás, a Universidade de Harvard, um grupo de cientistas, pesquisadores da área da saúde, lançaram um livro, vou mostrar a capa dele daqui a pouco, que diz: Corpo ativo, mente desperta. Relaxou o corpo, a mente relaxa também. A sinapse do cérebro diminui a intensidade. E aí o poder cognitivo também diminui. E aí você vai estar perdendo o seu tempo. Indisciplina do corpo leva a um baixo nível de aprendizagem. Então temos que ter disciplina do corpo. Segundo, disciplina do tempo. Tempo para isso, tempo para aquilo, uma organização, ordem. E a disciplina da mente. Esses 2 temas vou trabalhar mais na frente. Muito bem. Disciplina, comprometimento, dedicação, busca da informação. Aqui nós trabalhamos muito mais com conhecimento. A informação é aquilo que está passando no cotidiano aí. É tudo que ocorre aí. Mas já vi que aqui ninguém, ou não chega a 10% aqueles que leem o cotidiano da vida brasileira, da política, da economia, da cidade, etc. Não é? Porque quem lê fica indignado com o que ocorre aí. Vai para a rua, protesta, não é? Mas 90%, 70% das pessoas são alienadas. Por exemplo, quem lê? O que é ser alienado? Não é ofensa, viu, gente? Alienado é ser alheio. É aquele que não se interessa pelo que está acontecendo. Está alheio a tudo, alienado. Porque a maior parte do tempo que vocês estão nisso aqui, ó, vocês estão kkk para lá, kkk para cá, fazendo caca. Aqui, ó, fazendo caca. Menos buscando uma informação construtiva que desenvolve cidadania para valer. Em março, o governo publica o PIB do ano anterior. O PIB é um índice de altíssima importância para o futuro de uma nação, para o futuro de um povo, para a mesa da sociedade brasileira. Porque ele determina se o país está crescendo, se a economia vai bem ou se a economia vai mal. E quando a economia vai mal para todos. Quando a economia vai mal, há desemprego, há perda de salário, há redução de salários, etc. Não é? Cai o consumo, toda atividade diminui. Isso é PIB diminuindo.
Quando o PIB é 2, 3, 4% positivo, significa que é mais emprego, mais produção, mais máquinas, mais importação de produtos de alta tecnologia para produzir de melhor qualidade. Todos ganham, o salário melhora. Só existe melhoria de qualidade de vida num país quando o PIB cresce. Só existe desta forma. Greve não produz nada. O que produz é trabalho. E trabalho com qualidade, de um povo que sabe fazer num nível elevado. Esse é o grave problema brasileiro. Tudo é nivelado por baixo. O PIB ano passado, publicado agora, foi 3,6 negativo. A economia encolheu 3,6. No ano de 2015, ela encolheu 3,8. A economia só nesses 2 anos encolheu 7, 8%. Acumulada dá 8%. Vocês não leram, vocês não vão se incomodar. E é o futuro de vocês que está entrando num grande túnel, num grande buraco. Felizmente, aqueles que promoveram toda essa tragédia na economia brasileira estão indo para a cadeia. Demorou muito, pela primeira vez isso está acontecendo, e o Brasil começou a se recuperar. Há expectativa de que esse ano, a partir do meio do ano, o PIB passa a ser positivo. E lentamente nós vamos começar a nos desenvolver. Agora, é difícil uma retomada rápida com um povo despreparado, de um povo que não é persistente, de um povo que não tem garra, de um povo que não participa, de universitários alienados. Como esse país vai se recuperar rápido? É o povo, é a dinâmica do povo, é a capacidade de fazer em alto nível do povo que transforma rapidamente uma nação. E isso é dado através da dedicação ao conhecimento. Os governos têm culpa da educação ruim, mas muito mais culpa tem daqueles que participam, se acomodam e adoram esse modelo de educação. Não se despertam. Parece que está tudo conquistado. E nós vemos uma Venezuela, uma Cuba, uma Coreia e alguns outros países que mergulharam numa situação dessa, não conseguiram um retorno como nós, após 14 anos, conseguimos, e estão lá vivendo uma tragédia humanitária. E nós estamos entrando exatamente nesse caminho. E se dependesse dos universitários brasileiros, nós já estávamos pior do que isso, do que estamos hoje. Do universitário, não é, gente? Acordem para a vida, meus queridos. Vamos participar. Vamos participar. O futuro está na mão de vocês. O futuro está na mão daqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Goethe, um pensador contemporâneo, diz que quando o ser humano tem sonhos e coloca toda a força de sua alma em seus sonhos, o universo conspira em seu favor. Mas nós temos que colocar a força de nossa alma. Agora, se viver nesse marasmo, acabou, não vamos chegar a lugar nenhum. E eu, como criacionista, digo que o Senhor do universo conspira em favor daqueles que colocam a força de sua alma em seus sonhos. Gente, vamos assumir a postura de estudante para valer. E a esperança desse país é o conhecimento. Quando eu disse da longevidade, 100 anos, é porque a ciência e a tecnologia avançam de forma extraordinária. Mas o Brasil não contribui com nada disto. Pela leniência da escola, do povo brasileiro, nós não criamos e não inovamos em nada, não contribuímos com nada do desenvolvimento desse país. Se dependesse do Brasil, nós estávamos andando de carroça e carro de boi, charrete até hoje. Charrete eu tenho ali, quem não sabe o que é só passar no museu, vocês vão ver lá. Viu, gente? Porque nenhum automóvel que é fabricado no Brasil é brasileiro. Nenhum telefone que nós usamos é nosso. Num iPhone desse aqui tem 5.000 patentes aqui, olha. Criadas por inteligências, formadas por países que levam a escola a sério para valer. De uma sociedade que se dedica à aprendizagem. Não se limita ao mínimo como é a sociedade brasileira. Nós mandamos um navio de soja para a Coreia do Sul, vem de lá um container de telefone em troca. Um volume enorme. Ainda bem que nós temos soja, temos minério, mas nós mandamos um navio de minério para lá e vem
um container também disso aqui, olha. Agora, quanto ganha um trabalhador que produz soja? $800, 3.824, menos, $600. Quanto ganha um trabalhador da Coreia que produz isso aqui? $5.000 por mês, é a média de salário lá. Essa é a diferença de um país que leva a escola a sério, que a sociedade aprende a criar, a inovar, a fazer tecnologia e produzir produtos inovadores. Aí sim, o país tem um PIB elevado, todos passam a ganhar muito mais, produz para si e produz para o mundo. Para o mundo. Esses são os desafios, meus queridos. Vocês estão começando a vida adulta agora. Esteja entre os melhores, estudem para valer. É o futuro de vocês e da nação que está dependendo disso. Tenham dedicação, busquem a informação. Gente, o cotidiano é informação. Aqui não tem nenhum aluno de administração, mas um aluno de administração, ele tem que ler a coluna social dos jornais da sua cidade, sabia? Porque ao ler a coluna social, ele vai ver pessoas, ele vai ver a sociedade, ele vai entender o comportamento da sociedade. O que é ser um bacharel, gente? Se vocês depois quiserem pegar o dicionário, o Aurelius, e pesquisar, e vocês vão ver que bacharel é um solucionador de problemas. Será que quem termina um bacharelado nesse Brasil é um solucionador de problemas? É um conselheiro, mais atrás um pouco, é o conselheiro do rei. São as pessoas mais importantes desse país. Será que o nosso bacharelado forma isso? Aí ele vai chegar lá e o Luiz Lourenço fala, nós temos uma fábrica aqui de algodão, de seda, e tem mesmo, né? Qual é o lote, o próximo lote? Que cor eu devo tingir? Administrador, saiu de uma universidade boa, famosa, não é? Ele falou, mas o que eu tenho a ver com isso? Tingir, ué, você não é um bacharel? Não é um solucionador de problemas? Você não lê, não olha como é que é o comportamento da sociedade? Não é? Então, nos mínimos detalhes, nós temos que estar atentos. Nós temos que olhar e ver e enxergar. Uma boa parte das pessoas, mesmo com curso superior, eu tenho dito que são analfabetos visuais. Ele olha, mas não percebe. Olha, mas não enxerga. Parece que tudo é cinza. Nada é colorido, não vê brilho, não dá importância, e aí ele não faz diferença e não contribui com nada. Leitura do cotidiano. Nós temos uma disciplina que contribui com isso, que é formação sociocultural e ética. Essa disciplina é construída por 6 professores todos os dias, com notícias do cotidiano. Criamos essa disciplina para ver se a gente integra um pouquinho mais os nossos alunos com o dia a dia da sociedade. E ali também trabalhamos com as questões emocionais. Busca da informação, gente, é fundamental. Sem dúvida nenhuma, aí vem o conhecimento, né? O conhecimento, aí sim, aí são as fórmulas, os conceitos, o domínio de proficiências dos projetos pedagógicos, dos cursos que estão postos aí, tudo é importante, tudo que está ali é importante. Por isso a gente não quer que vocês faltem um dia, não queremos que vocês colhem, não queremos que vocês saiam mais cedo, aproveitando tudo que vai ser dado. Tudo que está no nosso projeto pedagógico foi construído para formar um cidadão, somando a informação, o conhecimento, também a habilidade. Vocês vão ter muitas ações práticas. Nós nos esforçamos muito para que tenhamos os melhores laboratórios, as melhores experiências práticas, não é? No Brasil, como não se ensina bem a teoria e muito menos a prática, aí nós criamos falsas premissas, dizendo que na prática a teoria é outra. Isso é uma falsa premissa, é de quem não consegue fazer nenhuma das coisas bem feito,
Não é? Por isso nós nos esforçamos muito para isso, para que vocês adquiram as habilidades. A soma de tudo isso leva vocês a terem o sucesso que é o nosso sonho, que é a nossa missão, que é o nosso objetivo. Ainda mais, tenham criatividade, coragem, determinação, autocontrole, visão holística, uma visão ampla, olhar e enxergar. Visão holística é aquele que percebe pelo menos um pouco mais de 180 graus. Tem gente que consegue ver só unidirecionalmente. A maioria das pessoas. Nem quer perceber o que está acontecendo ao seu redor. Nem quer perceber. É lamentável. Essas pessoas não terão sucesso na vida. A Folha de São Paulo, de domingo anterior, não o último, o anterior, ela publicou, certamente ninguém leu aqui, né? Vocês não leem, né? Mas ela publicou uma reportagem feita por uma consultoria mundial, que ela verificou o índice de persistência das sociedades pelo mundo afora. E um dos índices de menor persistência é do brasileiro. Ele desiste logo na arrancada. Tem um ditado popular que é igual o cavalo paraguaio, né? O cavalo paraguaio sai sempre na frente, mas ali quando está num terço da corrida ele já cansou. O brasileiro é o cavalo paraguaio. Desiste por qualquer coisa. Metade dos que começam o ensino superior não terminam. Metade não terminam. Entram 2 milhões de jovens todo ano no ensino superior brasileiro. É muito pouco. Só 18% da juventude está no ensino superior brasileiro. Só 18%. No mundo desenvolvido, isso passa de 50% tranquilamente. Mas esses 18% que estão, e esse pequeno número que entram, metade desiste. Metade vai desistir até o final do curso, porque não serão persistentes. Porque aqui vocês vão ter que estudar. E vocês não aprenderam a estudar? A primeira dificuldade é essa. Nós temos dados estatísticos aí. A gente fica preocupado, será que é o financeiro? O financeiro é 27%. Os que desistem por problema financeiro é 27%. O restante é... Não encaram. Não encaram de frente. Não encaram e depois terceiriza a culpa. Querer é poder. Quem quer arruma um caminho. Quem não quer, arruma uma desculpa. E geralmente a gente terceiriza a culpa. É do governo, é do pai, é da mãe, é do imposto, dos impostos e tal. Sempre a gente vai criar uma culpa ao outro. Mas, gente, não tem como transferir culpa. O nosso futuro é a gente que constrói. É cada um de nós. Tem um ambiente positivo, favorável, ou um pouco desfavorável, mas é eu que decido o meu futuro. Sou eu que decido ser senhor e autor da minha história, ou sou eu que decido ser mais um no meio da multidão? E hoje no Brasil nós temos 50 milhões vivendo de Bolsa Família, de comida dada pelo governo. Eu acho que um país como esse ninguém deve passar fome mesmo, né? Mas Bolsa Família não resgata a dignidade de ninguém, não dá esperança. Conhecimento de qualidade é o resgate de dignidade de um povo. Um povo que tem o direito de acesso, e tinha que todos ter direito de acesso a uma escola de qualidade, aí sim, esse povo vai ter dignidade, uma autoestima elevada, serão vencedores com seus próprios passos, na sua própria caminhada. 50 milhões, 1/4 da população. Mas com esses, infelizmente, estão aí. Esperamos que a escola melhore para que eles encontrem o seu verdadeiro caminho. E nós só vamos ter verdadeiramente democracia quando todos tiverem direito de acesso a uma escola de qualidade, que é um povo que conhece, um povo que aprende, ele aprende a ser determinado, ele luta
por aquilo que ele acredita, pelos seus direitos, tem uma consciência num nível muito elevado e tem a consciência da participação para valer, para defender o meio que vive, o seu futuro e o futuro da sociedade. Porque eu não quero trabalhadores estudando aqui na nossa instituição. Sabe por quê? Não vai dar certo. Se você conseguir, espero que não consiga, se você conseguir o diploma, ele não será um diploma de distinção. Calma. Se alguém aqui trabalha, não precisa chegar lá na empresa depois do almoço e pedir a conta. Eu quero conviver, não quero trabalhador estudando aqui. Posso conviver com estudante que trabalha. Mas, gente, agora você tem que ser estudante. Pode trabalhar. Mas veja, você terá 60 anos pela frente para trabalhar. Para estudar é agora. Ou você aprende a ser estudante agora, ou você perdeu a sua grande oportunidade. Mesmo que você tenha um diploma, mas se você não se converter ao conhecimento, o que você está aprendendo hoje, daqui a 10 anos não vai valer mais nada. Que as transformações são muito rápidas. E se você aprende a aprender, você vai adquirir gosto pela aprendizagem. E mesmo quem trabalha, tem muito tempo para estudar, né? Porque quem trabalha 44 horas por semana. A semana tem muito mais horas. Tem 2 dias livres por final de semana, não é? Aqueles que eventualmente daqui trabalham, você tem 48 horas livres todo final de semana. Se você dá 15 horas dessa, está ótimo. Ótimo não. Vai minimamente resolver. Porque, em regra, diploma brasileiro, lá fora, serve para trabalhar de babá, de doméstico, de jardineiro. Mas quem aqui no sistema brasileiro estudar pelo menos 15 horas, medicina é o dobro, triplo, né? Nos outros cursos, ele vai ter espaço na sociedade. Porque tem um velho ditado, e que é verdade, que na terra do cego, quem tem um olho é rei. Não é? Então, ele, dentro do mercado brasileiro, quer estudar 15 horas toda semana, e você tem 48 horas. Você tira 7 para dormir, 7 são 14, 48 menos 14 são 34. Tira mais 2 horas para as suas refeições, etc. Você tem 32 horas livres todo final de semana. Eu estou pedindo a metade dessas horas, menos da metade. Para quê? Para o teu futuro. Teu futuro. Disciplina do tempo. Disciplina do tempo. Eu sou fruto disso, gente. Eu sou fruto do conhecimento. Me permita um pouquinho da minha história. Eu sou de uma família meus pais eram lavradores. Lavradores, aqueles que trabalham na roça, com enxada, colhendo café, etc. Fui criado em Maringá, aqui em Iguatemi, na região de Iguatemi. Nasci perto daqui, em Jaguapitã, né? Mas com 3, 4, 5 anos de idade, mudamos aqui para uns sítios perto de Iguatemi. E meu pai tocava cafezais ali. Eu vim a pé muitas vezes de Iguatemi a Maringá. Uma carroça, os mais velhos, os mais novos iam 8 irmãos, os mais novos iam na carroça com a minha mãe, e os mais velhos, da qual eu faço parte, vinham caminhando pela estrada fora. Pura terra, passava alguns caminhões, de vez em quando a gente conseguia uma carona, era uma festa. Mas a vida continuou. De todos aqueles que eu passei essa história junto, pouquíssimos encararam o conhecimento, levaram o conhecimento a sério, buscaram disciplina, buscaram um pouco da informação, conhecimento, etc. Mas quando eu comecei o primeiro ano com 7, com 8 e com 9 anos de idade, parava para colher café com meus pais. Hoje eu olho para os meus netos dessa idade, olho para eles, como é que pode? Nessa idade, trabalhando na roça. Mas quando eu estava no ano que ia fazer 10 anos, isso foi em 1900 antigamente, faz tempo, né? Meu pai tomou a sábia decisão de mudar para dentro de Maringá. E aí viemos morar no fundo da cidade. Isso foi em 1957. E eu fiz o primeiro ano primário aqui no João 23. Quase tudo isso aqui era mata. Maringá estava começando. Em 57 nós estávamos com o segundo prefeito.
Eu cheguei na região de Maringá quando foi eleito o primeiro prefeito de Maringá, Inocente Villanova. Quando mudamos para a cidade, era Américo Dias Ferraz, o segundo prefeito. Maringá tinha, quando chegamos aqui, ela tinha uns 15 mil habitantes, urbanos e rurais. Hoje tem um pouco mais de 400 mil habitantes. Vi tudo isso aqui ser construído e, graças a Deus, tenho participado desta construção. Muito bem. Entrei primeiro no primário ali, morava bem do lado do João 23. E aqui, onde eu comecei a instituição, era o lixão de Maringá, onde está o Colégio Objetivo. Aquele lote todo ali, de cima e embaixo. Se vocês olharem para o lado de lá, na rua que desce, de um lado ele é alto e do outro lado é lá embaixo. E o terreno aqui é plano, ali é alto de lixo. Tem 8, 10, 15 metros de lixo ali. E eu, como já ajudava lá na roça, o sustento da família, cheguei ali, os caminhões passavam em frente à minha casa, e eu vim aqui, catava as garrafas e vendia ali na Avenida Riachuelo, na Vila Operária. E pegava o dinheirinho da garrafa, voltava. Aqui na frente tinha uma fazenda chamada dos Padres, Padre Emílio Scherer. Foi a primeira propriedade vendida em Maringá. Maringá, os lotes foram todos rurais de 3, 5 e 10 alqueires, vendidos a partir de 1947. Mas, antes de fazer esse planejamento dessa cidade fantástica que temos hoje, a companhia vendeu 10 fazendas. A primeira delas foi para esse padre. Aqui é a Cidade Alta, o Vale Azul todo ali, uns 300 alqueires. Esse padre estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, Hitler estava devastando o mundo, e ele era um alemão, e era contra Hitler. E ele viu que iria ser decapitado. Ele juntou algumas malas de dinheiro que estavam no cofre da igreja, pegou um navio e veio para o Brasil, Rio de Janeiro, veio parar em Londrina, onde que é o sertão desse país. Em Londrina, a companhia estava instalada, tinha um picadão. Eles estavam em Londrina, na época tinha lá uns 30 mil habitantes já. Pucarana estava começando, tal. Aonde é o fim da picada? Eu quero comprar uma área. Aí vieram com ele alguns dias aí pelas picadas, marcaram e ele pagou a terra e ali ele ficou, Padre Scherer. Ele construiu a primeira capela de Maringá em 1940, lá na fazenda. Está lá, viu, gente? Alguém já foi lá ver essa capela? Não, né? É história. É história. Não é? E lá ia comprar limão, agregar valor ao dinheiro da garrafa. Comprava limão e vendia de novo na Vila Operária. Então, eu comecei meu primeiro negócio com 10 anos de idade. E a vida continuou. Não parei mais de estudar, fui tocando a vida. E aqui no João 23, muitos estudaram comigo. Eu me lembro de alguns colegas de sala de aula. E um deles, o pai trabalhava num caminhão de lixo. E um grande amigo daquela época. E ele, ficando mocinho, o pai arrumou um emprego para ele, público. Era um sonho. Não importava fazer o quê? É ter garantia de salário. E ele foi trabalhar no caminhão de lixo com o pai. E aí parou de estudar. E eu também fui trabalhar, continuei fazendo essas coisas. Com 13 anos já estava trabalhando numa padaria, com 14 numa portaria de um hotel, com 15 numa retificadora. Trabalhei 8 anos e meio nessa retificadora. Mas sempre estudando, nunca parei. E à noite, o que eu fazia? Dedicava ao finais de semana. E ele no lixo. E ele se aposentou trabalhando no caminhão de lixo. Ótimo. Nós precisamos de pessoas em todas as áreas da sociedade. Essas são as diferenças. Você escolhe. As escolhas que nós fazemos são decisivas para o nosso futuro. São decisivas para o nosso futuro. E aí fundei isso aqui em 1990. Sou formado em matemática. Fiz 2 anos de matemática na Faculdade de Mandaguari, trabalhando nessa retificadora.
Me casei trabalhando nessa retificadora há 48 anos atrás, mas queria terminar uma faculdade, numa faculdade de renome. A faculdade de Mandaguari nem era reconhecida. Eu saía da retificadora, ia para a rodoviária, pegava o ônibus e ia para Mandaguari. Aí chegava em casa 00:30. No outro dia, 7:30, estava trabalhando. Mas tem sábado e domingo para a gente dar um jeitinho de aprender um pouco mais, né? Aí fui para Florianópolis, consegui uma transferência para lá, numa raça já casado, pus a mulher na cabine do caminhão, a mudança atrás, e não tinha nem casa arrumada lá, foi tudo tão rápido, mas venci. De lá voltei e já entrei na universidade para dar aula, e aí não parei na minha caminhada. Logo depois comecei a fazer alguns negócios, tive uma transportadora, transportei malotes para banco nesse país, tive uma frota de mais de 200 carros, rodava mais de 1 milhão de quilômetros por mês a frota, tive uma construtora, construí 8 edifícios aqui em Maringá, mas nunca parei de dar aula, porque a aula, através da aula, a gente transforma pessoas, através do conhecimento. As outras atividades é quase que estritamente monetária. Todo negócio tem a sua finalidade social, né? Toda empresa, ela começa através de um capital, de um dinheiro que fica no capital social da empresa, cuja função é social porque ela vai gerar emprego, impostos, etc. Mas a missão maior é monetária. A educação, não. A educação, a missão é transformar pessoas, preparar pessoas para o futuro. E por isso eu estou aqui. Eu não precisava estar aqui, né? Confesso a vocês que eu estou ganhando dinheiro, viu, gente? Estou ganhando dinheiro. Não precisava estar aqui. Reitor nenhum faz o que eu faço. Ontem eu saí daqui, era 10 horas da noite. 10 horas da noite. Aí vocês vão ficar também olhando e falando, mas vale a pena? Vale a pena, viu, gente? Quando a gente tem paixão pelo que faz, vale a pena. Vale a pena? A gente produz para a gente, produz para a sociedade, move a economia, ganha dinheiro, para pouco, mas quando para em alto estilo. Adianta ficar no marasmo lá em casa, vendo o Faustão, e não fazer mais nada, e não ter dinheiro para curtir a vida em alto estilo? Então, gente, se esforcem, vale a pena. Isso que eu estou dizendo que eu estou ganhando dinheiro, estou dizendo para desafiar vocês. Claro que quanto que vale isso aqui? Eu comecei, eu vou mostrar já, de um prédio em cima de um lixão. Isso aqui no mercado, aí, se for para a Bolsa, vale mais de R$1 bilhão, quase 2 bilhões. Eu fiz, não fiz sozinho. Hoje nós estamos fazendo em 3.000 pessoas isso aqui. Mas eu comecei em 2, 3. Primeiro ano era 20 pessoas, hoje são 3.000. Querer é poder, gente. Agora, não é passe de mágica. Não é passe de mágica. Milagre está registrado na Bíblia, existe. Mas foram alguns casos típicos, específicos, para mostrar que Deus tem poder. Mas Ele deu a possibilidade da gente multiplicar talentos. Todos nós temos talentos. E compete a nós desenvolvermos esses talentos ou enterrar esses talentos. Todos têm um bom nível de inteligência. Se tem gênios vivos hoje, a gente nem sabe quais são. Porque até um século atrás, para trás, os gênios eram distinguidos, porque a escola incipiente, ela tratava só de filosofia e artes. Ela não tratava da profissão e da inovação. Então, os gênios eram percebidos. Hoje se tem, estão no meio da multidão, porque quem leva a escola a sério desenvolve as suas competências, desenvolve a sua capacidade de pensar, de criar, inovar a tal nível da genialidade. Então, esta é a caminhada, minha gente. O conhecimento é o bem maior para uma pessoa, para um povo, para uma sociedade. Só que para isto tem que cuidar desses 3 aspectos da disciplina. Muito bem. Um pouquinho das nossas ações de qualidade.
atividades de estudos programados, AEPs. Vocês já perceberam que vocês estão recebendo no aluno online tarefas para casa, sistematicamente? Sim ou não? Então, esse é um grande esforço dos nossos professores em colocar atividades. Ele acaba a aula dele, ele dá um toque no computador, a tarefa, atividades para casa, vai para o aluno resolver e entregar até o final da semana seguinte. Por quê? Nós queremos que vocês sejam estudantes, estudem todos os dias através dessas atividades. Ou, pelo menos, todos os finais de semana, para que não sejam só alunos e tornem-se estudantes sazonalmente, em época de prova. Vocês já perceberam que a aula está na rede, aula estruturada? A aula, 30 dias antes, todas as aulas estão à disposição de vocês. Certo, gente? Então, você pode baixar a sua aula. A aula que vocês teriam hoje, você podia ter baixado há 30 dias antes e ter estudado previamente. O mundo desenvolvido, o aluno nunca vem para a sala de aula sem antes ter estudado os assuntos que estarão sendo apresentados em sala. Porque, pelo menos, aqueles conceitos mais básicos, ele já vem dominando para a sala. E aí, o debate já parte de um nível mais elevado. Em regra, na escola americana, o professor, ao começar a aula, trabalham lá, ninguém trabalha com sala de 20, 30, 50, 60, 80 alunos, é 100, 200, 300 alunos dentro de uma aula. Aqui, se a gente colocar mais de 60, 70 alunos, todo mundo reclama. Vejam, eu estou falando aqui para 500. Se eu estivesse falando para 50, estaria sendo diferente? Se eu não tivesse trancado a porta, seria. Se eu não tivesse dado uma dura aqui no começo, seria. Porque é a indisciplina do jovem brasileiro. Não é? Agora lá, é isto. Aí o professor entra, primeira coisa que ele faz, a aula de hoje, o tema é esse. Certamente vocês estudaram, vou fazer uma provinha. Ele vai lançando 50 questões, uma atrás da outra. Primeira, alternativa 1, 2, 3, 4, 5. Você responde só apertando. Você recebe uma canetinha dessa, com 5 números. A resposta é 1, 2, 3, 4, 5. Você só aperta aqui, já vai para a segunda, vai para a terceira. Vai para... Em 10 minutos, ele fez uma prova de 50 questões. Ele dá o toque aqui no computador dele, já dá quem tirou nota máxima e quem tirou 0. Ou quem tirou 1, 2, 3. Aqueles ele já manda para casa. Cara, vai embora. Vai estudar. Eu não vou carregar você no colo aqui, não. Eu não vou perder tempo com você, porque a maior parte da sala já vieram preparados para um debate melhor e você vai ficar atrapalhando aqui. O dia que você tiver tempo de estudar, antes você vem assistir minha aula. Abra a porta, não faz igual eu tranquei, né? Ele abre a porta, por favor. Fulano, vai embora, vai estudar. Eu, semana que vem, vou estar dando essa mesma aula em tal curso, em tal sala, tá? Acabou. Por isso que esse país é turbinado. Ninguém quer ser o segundo, sabe por quê? Porque lá o diploma tem valor, a nota tem valor. A nota tem valor. Lá não tem cola. Porque, como a nota tem valor, quem é de uma boa universidade de renome, assim como a nossa, ele chega no mercado e fala, minha média lá é 9, na Unicesumar. Não tem que fazer teste, entrevista, nada. A empresa está indo na universidade pegando os melhores alunos. E se aquela nota é fruto de cola, então um aluno entrega o outro, se ele vê colando. Porque aí aquele colou, tirou nota mais alta que ele, vai conseguir aquele emprego e ele não, quem está estudando não. Então, por isso lá, um colega entrega o outro dentro da sala de aula se ele vê colando. Não passa pela cabeça deles. Eles sabem que a cola é uma mentira, uma falsidade ideológica, uma apropriação indébita, é um furto. Então, ele não cola. Está aqui, olha, fiscais de prova. Aqui, as avaliações são individuais, descritivas, de um bom grau de complexidade, as provas são extensas e, na hora de aplicar, tem um fiscal na sala de aula lá atrás. Não tem cola aqui. Nós não concordamos com essa falsidade praticada, falsidade ideológica, mentira, praticada pelo jovem estudante brasileiro. Ele já veio colando lá de baixo, dá o jeitinho, a escola se acomodou, porque sabe que se fosse levar isso a sério ia reprovar muito mais alunos,
e assim vai se construindo sempre uma sociedade sem compromisso com o conhecimento. Então, a ética vai de água abaixo, sem dúvida nenhuma. Todas as pesquisas que eu fiz até hoje, nunca encontrei num auditório desse mais do que 5% de alunos que não colaram no ensino médio. 95% dos alunos brasileiros colaram no ensino médio. E aqui a gente quebra mais esse paradigma, porque nós queremos formar vocês cidadãos éticos, comprometidos com a verdade, comprometidos com o futuro de um país melhor. Nós criticamos os que roubam esse Brasil, mas a cola é um furto também. Isso é fruto da péssima escola brasileira, que reproduz essa cultura primativista em que vivemos. Eu já tirei aluno da sala de aula e pus na cadeia. Pacote de uma vez, num vestibular. Todo ano cancela matrícula, expulso, todo ano. Somos lineares. Ou você assume o compromisso de aprender, ou assume o compromisso de aprender. Nós não damos uma segunda alternativa. Só tem esta. Primeiro vestibular de medicina, é todo vestibular de medicina, né? O povo da medicina está aqui, né? E todos recebem um saquinho de plástico, colante, para pôr todo o material, anéis, brinco, tudo. Põe, deixa no chão, para evitar colas eletrônicas. E acabou, né? Então, você tira tudo que é de metal, ele tira tudo que é de metal, põe naquele saquinho, põe no chão, está resolvido, né? Só que a gente costuma passar um detector de metal no corpo das pessoas. Ou por amostragem, ou para todos, não é? E fomos passar, e o bip tocava. Aí, o que você tem? O que você tem? Vamos lá para o banheiro? Vai tirando. Teve mulher que ficou nuzinha e o bip tocava. Vocês imaginam onde estava escondido o telefone celular para receber mensagem por vibração? Dá para imaginar, né? Aí tinha em calcinha, tinha em cueca, e os lugares mais profundos. Essa é a sociedade brasileira, gente. Aí, é claro, né? 11 saíram daqui para a cadeia. E chamam a imprensa ainda, chama a Globo. Comissão de sindicância, bonitinho, tudo feito, posaram lá. Até hoje estão respondendo processo. Até hoje. Claro que não é, estou falando que essa é a sociedade brasileira, mas não são todos, né? Mas colar, gente, 95% colaram. E se a gente não pegar duro aqui, vão continuar colando, infelizmente. Mas aqui vocês não vão ter essa oportunidade. Nós temos 21 programas de ação de qualidade. Passando rapidamente, plano de metas, vou mostrar já quais são as metas. Avaliação instantânea, aquela ali. Toda sala é avaliado, toda disciplina é avaliado 2 vezes por mês. Chega um avaliador, por isso que tem aquele vidro na porta, ali, o avaliador chega, só olha para a sala, para ver se tem clima de aprendizagem. Nas empresas estão tirando as paredes dos escritórios, deixando grandes salas, para que o clima organizacional possa ser observado. E o clima de aprendizagem, quem observa? Ninguém, né? Aqui a gente observa. Tem 3 níveis, bom, médio e ruim. Se a sala estiver meio desorganizada, solto, tal, aí tem outra, põe ruim, ali. Aí tem outra coluna que é do professor. O professor está numa postura de ensino que leva o aluno a estar na condição de aprendizagem, 3 níveis também. Se der ruim também, esse professor vai ter que ter uma conversinha, alguém vai ter uma conversinha com ele depois da aula. Então, com isso, nós mantemos um ritmo de estudo, de ensino permanente dentro das salas de aula. Avaliação integrada, nós temos provas de várias disciplinas numa prova só. Avaliação de faltas. O aluno pode faltar pela lei 25%. Aqui são 14%. Ninguém vai reprovar se faltar mais de 14%. Mas se a chamada é online, vocês perceberam? O professor puxa o computador, faz a chamada, já está lançado no sistema.
Isso já está através de indicadores, um dashboard, com reloginhos, indicando qual foi a frequência. O professor acabou de fazer a chamada, nós já temos o índice de falta da sala. Se for superior a 14%, já acende um sinalzinho vermelho. Mas se os alunos estão vindo pouco, é porque a aula não está relevante e a prova não está consistente, não é? Se o professor relaxar um pouco, o aluno começa a faltar. A atividade da sala, na escola, é que faz o aluno frequentar para valer, né? Avaliação das médias bimestrais. O aluno, a sala de aula não pode ter média superior a 7 em uma disciplina. A média aritmética das notas por disciplina não pode ser superior a 7. Eu determinei isso. Então, a nota de vocês vai ser baixa. Porque se a média geral for acima de 7, o professor vai ser advertido. Por isso que a prova tem que ser complexa. Por que nós fizemos isso? Porque se a gente não tomar cuidado na nota, na qualidade da avaliação, o aluno que tirar 3 bimestres nota 8, deu 24 pontos, ele passou direto com 3 bimestres, ele não vai estudar o 4º bimestre naquela disciplina. Aluno brasileiro não estuda para aprender, ele estuda para passar de ano. Então, nós controlamos, inclusive, isso. Veja que ponto que temos que chegar para poder termos uma escola de qualidade, que daqui a pouco vamos estar mostrando essa qualidade da nossa instituição. Integração com os pais. Nós vamos dar a senha, o seu RA, para o seu pai, certo? Seu registro acadêmico, para ele acompanhar a frequência diária de vocês e acompanhar a nota. Como nós fazemos a chamada online, já vai para o sistema, então o pai de vocês vai ter a alegria de saber que você esteve na aula aquele dia, certo? Se o pai já pode, avisa o pai, tá? Vocês podem mandar uma carta, telefona para ele, fala para ele que ele já pode entrar no sistema, vai ter lá um aplicativo, onde ele, pai, adquira a senha do seu filho aqui. Aí ele vai entrar, vai se identificar, vai colocar o dado dos filhos, da filha, né? E aí, diariamente, ele vai ter a senha, diariamente ele vai entrar e poder acompanhar a vida de vocês. E ele vai ficar muito feliz por isto, porque quem ama, cuida. Os pais de vocês gostariam de acompanhar muito mais de perto a vida de vocês. Vocês dão uma escapadinha aqui, ali, não querem, acho que porque já entraram no ensino superior, acho que já está tudo resolvido e não é bem isto, né? Nós tivemos que aprovar uma lei aqui, foi difícil aprovar, proibição de venda de bebida alcoólica a 200 metros da periferia da escola, porque senão os bares estariam muito mais lotados, matando aula, pagando para aprender e ficando no bar tomando cerveja, grupinhos lá, 10 horas da manhã, 11 horas, dia todo, à noite, etc. Então, aqui nós conseguimos aprovar essa lei para jogar esse negócio mais distante, tirar do visual de nossos alunos. Eu também vou chamar o pai de vocês aqui para uma reunião, que é a integração com os pais. Dentro de um mês, eu vou chamá-los. Vocês vão levar a cartinha, mas nós também vamos mandar uma correspondência para ele. Até uns 4, 5 anos atrás, vinham poucos pais. Aí nós vamos sortear 10 bolsas de estudo nesse dia, inclusive bolsas de medicina. Aí os pais vêm a todo vapor, né? E aí, lá, eu vou falar um pouquinho disso que eu estou falando para vocês, da juventude alienada, da juventude que não lê. E eu vou dizer para eles, não é? Falei, pai, e você sabe onde esses alunos nossos moram, né? Eles não estão lendo. E você sabe onde ele mora, né? É uma questão cultural que a gente tem que quebrar esses paradigmas aí para estarmos construindo uma sociedade melhor. Ele vai ter oportunidade de conhecer de perto essas possibilidades, etc. A possibilidade de pegar a senha, entrar no sistema e pegar a senha do filho. O nivelamento está acontecendo agora, é gratuito, sensibilização do alunado, esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, muitas outras atividades, supervisão operacional. Em cada prédio desse tem um funcionário com tablet, anotando tudo. O professor chegou 5 minutos atrasado, está registrado, soltou 5 minutos mais cedo, está registrado, e isso não vai ficando bem para o professor, ele sabe que nós estamos acompanhando tudo, isso já vai para um dashboard que eu vou mostrar agora, certo?
Então, nós acompanhamos tudo aqui para poder dar certo, porque senão a coisa desmonta. Falta coletiva, nós descontamos 1 ponto na média do bimestre, tá? Véspera de feriadões, essas coisas, a turma combina para faltar, descontamos 1 ponto na média. Tem que segurar o aluno aí, né? E mérito acadêmico, o melhor aluno de cada série, nós fazemos uma festa bimestralmente, um almoço, fotografamos juntos. No final do almoço, os alunos já têm a foto com a reitoria, com o reitor, com os diretores, para mandar para o pai e dizer: pai, fui convidado para almoçar com o reitor, porque fui o melhor aluno da série, da minha série. Não é da turma, hein, gente? Tem três primeiros anos de medicina, um do primeiro ano, um do segundo, os outros cursos também. Aqui é o nosso radar da qualidade, plano de meta. Tudo está aqui. Médias bimestrais. Olha, o ano passado a média foi 6,14 da universidade como um todo. Não pode passar de 7. Alunos, falta, foi 13,26. Olha, como eu estipulei o limite de 14, está batendo ali. Se eu pusesse 20, ia chegar no 20. Não é? Biblioteca. Quando você pega um livro na biblioteca, esse reloginho mexe naquela disciplina. E se passar uma semana sem ninguém pegar nenhum livro na biblioteca, alguma coisa está errada. Uma boa aula, uma boa avaliação. Os livros das bibliotecas são mexidos constantemente, é o que nós queremos. Atividades programadas de estudo. 86% dos professores colocaram atividades. Se não colocar, o reloginho entra no vermelho. Ali já ficou um pouquinho no vermelho, porque 14%, 13% dos professores não colocaram. E a gente está ajustando isso para valer. A aula pronta na rede 30 dias antes. Se o professor não colocar, na disciplina dele já entra no vermelho. Aqui eu tenho só o coletivo, mas na minha sala, na sala do professor Valdecir Simão, na sala dos diretores, na sala dos coordenadores, está esse painel lá, ativo, vivo. Este é o nosso GPS da qualidade. Acompanhamos online a qualidade de nossa instituição. Tudo isso foi nós que criamos, não é? O ser humano tem que ser criativo, eu coloquei lá, né? Por que a nossa escola é diferente? Por causa disto. Usar as competências, desenvolver competências e habilidades. Gente, porque Maringá tem mais umas 7, 8 instituições de ensino. A minha, eu criei, foi a primeira de Maringá. Quando eu criei, parecia ser impossível criar uma instituição de ensino. Eu era um professor, um transportador e um construtor. Mas sempre com esse sonho da educação como transformação de uma sociedade, meus filhos ficando adolescentes, só tinha a universidade com poucos cursos na época. Isso foi em 1990, decidi em 86, comecei a me organizar para isto, e falei, e a maior parte dos jovens tinham que sair de Maringá para fazer faculdade. E eu gostaria muito que meus filhos ficassem e fizessem aqui. E que tivessem mais oportunidade, não só para meus filhos, para a sociedade como um todo. E aí eu dizia para as pessoas, eu estou tentando abrir uma faculdade aqui. A gente riu, né? Abrir faculdade, Wilson? É muito difícil. Não tem quase no Brasil. Hoje tem 2.000 e pouco. Naquela época não tinha quase faculdades privadas, mas tinha algumas pelo Brasil. Tinha em Curitiba, tinha em São Paulo, tinha em Campinas. Eu falei, mas espera aí, se alguém conseguiu, eu posso conseguir. Eu não sou melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que eu. Claro que cada um na sua especialidade, ele vai fundo. Mas, de uma forma geral, a gente tem que ter as expertises. Bem, fui à luta, tal. 1990, consegui a aprovação de 2 cursos, comecei, já em fevereiro de 1990. 2 cursos, 180 alunos. Logo depois, outros grupos em Maringá que já tinha colégio, eu não tinha colégio. Outros que já tinham colégio aqui, opa, é possível, o professor Wilson conseguiu. Em 94, eu comecei em 94, surgiu a segunda instituição de ensino aqui. Eles têm 1.200 alunos hoje. E eu tenho 90.000. No mesmo cenário, na mesma cidade, no mesmo ambiente.
Então é possível, não é? Por isso que eu estou aqui lutando para mostrar para vocês que é possível, gente. Tem que ter iniciativa, tem que correr atrás. Falta docente e tal, vocês vão ver que não vai ter falta. É muito próximo de zero, porque está tudo sendo controlado, é instantâneo. Ele lançou lá no tablet dele, está no sistema. Vamos em frente. A chave para uma sociedade próspera está na educação. A educação é a construtora da paz, é a arte que enriquece a mente e lapida o caráter humano. Preste atenção no que é lapidar o caráter humano. Agora, lapidar é esforço. Para lapidar uma pedra, uma joia, tem que esquentar, tem que levar a 1000 graus, dependendo do minério e tal. Então, é um grande esforço. Mas feliz da nação que a educação consegue lapidar o caráter humano. Nossa história, rapidinho. 1988, começo dos sonhos. Aqui sou eu, meu carro, o lixão. Aqui está o Colégio Objetivo, viu, gente? Onde nós começamos com o primeiro prédio construindo, a primeira laje, 1990, 20 colaboradores, 2 cursos, 180 alunos, curso de administração e tecnologias em processamento de dados, o primeiro prédio, 600 metros, 2017, 100 mil metros aqui, mais uns 40 mil metros nos campos, em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa. Bom, o campus eu não preciso nem mostrar, né? Olha aí. Esse prédio aqui, já vou mostrar mais detalhadamente, mas aqui nós temos museu, né? Um povo de um nível cultural elevado viaja para todo quanto é lugar para ver museu, sabe, gente? Agora, um povo com baixo nível cultural passa perto do museu, não dá a mínima. Não está nem aí com a tua história. E quem não está nem aí com a tua história, não está nem aí com o seu futuro também. É lamentável isso. Mas a sua universidade, onde você estuda, construiu um museu com 4 unidades. A primeira Tulha de Café de Maringá, uma das primeiras casas, aqui tem 4 salas de cinema, eu recuperei a história desde 1922. Está tudo ali. Tem cinema em 3D, era 4D, um voo panorâmico sobre Maringá, tem memorial dos prefeitos, carros da época, os carros que se usavam na época da fundação da cidade. Nós temos coral e orquestra, nós temos uma orquestra filarmônica com 65 componentes, temos um grande coral, temos um caminhão-palco, esse coral e orquestra precisa de 160 metros de palco para se apresentar. Nós, todo final de semana, durante a semana, estamos apresentando aí nas praças, nas cidades pequenas, etc., levando cultura. Aquilo que eu falei, o compromisso com a cultura. Daqui de dentro sai o palco. Estamos construindo uma capela agora ali no centro, temos uma emissora de TV, temos um centro de biotecnologia na fazenda, ali nós treinamos o pessoal da agronomia, alunos de veterinária, agronomia, agronegócios, biologia, biomedicina, todos treinam lá. Os alunos de agronomia ganham lá 2, 3 mil metros, 2, 4, 5 alunos, e ele tem que tirar 10 safras. O veterinário vai aprender a fazer, inclusive, fecundação in vitro. Ali nós temos um laboratório de altíssima tecnologia, que interessa também muito a medicina, que nós aspiramos o ósseo da vaca com equipamento, vai lá no ovário dela, tira as células, maturamos nas estufas, nos equipamentos, 3 dias depois, tira 10, 20 células de uma vez, aí estão todas prontas para serem fecundadas, escolhe-se o sêmen do animal que melhor se acasala com aquela espécie, para melhoria genética, é claro, fecunda-se na plaqueta, 3 dias depois está pronto o embrião. E aí, inovulamos nas vacas. Isso nós fazemos, prestamos serviço para a pecuária brasileira. Temos enormes rebanhos lá em Rondônia, de alto padrão, produzido aqui na nossa instituição de ensino. A única do Brasil que tem isso, a única. Colocamos 200, 300 embriões numa pipetinha, no equipamento próprio para transporte, que dura no máximo 10 horas fora das estufas, e pega o avião, vai lá, as vacas estão lá prontas, cicladas, inovula. A taxa de produtividade é 50%. E esse é um dos trabalhos de nós. Ninguém tem isso, gente. Ninguém. Vocês conhecem uma universidade que tem museu,
orquestra, TV, rádio, que se preocupa com a cultura, a arte, o desenvolvimento integral da sociedade. Vocês conhecem alguma? Manda um e-mail para mim depois. Vou deixar meu e-mail aqui se você conhecer alguma dessas. Que tenha todos esses experimentos. Essa fazenda tem 168 alqueires. Nós investimos e reinvestimos para valer, para que essa instituição ofereça o melhor para os nossos alunos. Esse prédio, super moderno, ele tem turbinas eólicas, placas fotovoltaicas, ele é parcialmente autossuficiente em energia, é o único de Maringá, na amplitude que nós temos. A parte interna dele, um pouco vocês conhecem, essa aqui é a sala de matrícula, essa aqui são as salas de trabalho. Eu trabalho 700 pessoas aqui, todas assim, quase todas as salas, muito aberto, onde todos vêm todos, e na minha sala eu tenho um painel, eu estou vendo todos esses espaços da minha sala, aqui e nos campos fora de sede. Acompanho tudo, porque, gente, não é milagre, não é milagre, é buscar os meios, as tecnologias necessárias, as forças que estão disponíveis para aplicar, para se ter excelente resultado, na qualidade, nos negócios, tudo. Nesse prédio, 700 pessoas trabalham aqui. E hoje nós chegamos a 90 mil alunos, 74 mil presencial, alunos de 17 países, 3 mil colaboradores, sendo mais de 1.000 docentes altamente qualificados, comprometidos com a missão de nossa instituição. E nós com as estratégias para dar certo. Vamos continuar. 2015, esse prédio eu comecei em fevereiro de 2015 em Curitiba. Em dezembro de 2015 eu tinha esse prédio pronto. 12 mil metros, um campus de 26 mil metros quadrados, chafariz, vidros, jardins. Essa é a Unicesumar que está em Curitiba. E a primeira etapa, pretendo fazer 30 mil metros nesse terreno, vai ter um prédio verticalizado de estacionamento, porque nós respeitamos os nossos alunos. Estacionamento para todos. Respeitamos de tal forma que vocês já verificaram que todo banheiro nosso tem um ganchinho lá onde tem o vaso sanitário, tem um ganchinho lá. Então, isso foi uma decisão minha. E se um dia você entrar num vaso sanitário daquele, não tiver aquele ganchinho para pôr o paletó, a bolsa, a blusa, é horrível sentar num lugar desse e não ter onde pôr só, não é? E quem tem isso? Os melhores aeroportos internacionais têm, os melhores. Vocês imaginam uma escola? Aqui tem. Tem porque eu respeito a dignidade de vocês. E se um dia você entrar lá e não tiver, eu vou deixar meu e-mail, fotografe e mande para mim. Certo, gente? Isso é respeito à dignidade do ser humano. Não existe no Brasil quem cuide desse jeito dos seus alunos. Ponta Grossa, começamos a faculdade lá esse ano. Fevereiro de 2016, o trator passando aqui. Fevereiro de 2017, o prédio pronto. Londrina, a mesma coisa. Fevereiro de 2016, começando o prédio. Fevereiro de 2017, começamos as aulas. Fevereiro, comecinho de março agora. Um prédio, Ponta Grossa, 12 mil metros, Curitiba, 12 mil metros, Londrina, 8 mil metros. Campos universitários. Qualidade nossa, IGC 4. 3, 4% das instituições têm esse IGC, 4 ou 5. Estamos entre as melhores do Brasil, porque são 6 anos consecutivos. Alguém pode eventualmente tirar um IGC 4, mas não se sustém, porque nós temos estruturada a qualidade de ensino em todas as áreas, em toda a amplitude do ensino está estruturada, organizada, radar sendo acompanhado. Uma ou outra tira um eventual nota 4. A nossa é o 6º ano, numa escala de 1 a 5, que nós temos 4. No Paraná, nenhuma tem 5. Nem a Federal do Paraná, nem o UEM, nem o UEL, ninguém. E nós então estamos entre as melhores. São chamados pelo MEC escolas de excelência. Eu tenho o meu temor. Excelência aqui eu já falei para vocês. Mas comparado com o mundo que está dando certo, eu tenho consciência que a gente tem que avançar muito. Nós trabalhamos muito mais, muito além da formação profissional, trabalhamos com o desenvolvimento integral do ser humano. Já falei da cultura, da arte, da orquestra, museu, essas coisas, né? Mas trabalhamos com o desenvolvimento intelectual, profissional, emocional e espiritual. O intelectual,
É a leitura do cotidiano, por isso estou aqui fazendo esse forte apelo para vocês, ler jornais, revistas, etc. Criamos a disciplina Formação Sociocultural e Ética. Profissional são os projetos pedagógicos. Emocional, nós trabalhamos também na disciplina Formação Sociocultural e Ética, a questão da teoria da inteligência emocional, fundamentada principalmente nos trabalhos de Augusto Cury. No nosso colégio, nós temos uma parceria com a Escola da Inteligência de Augusto Cury. Hoje à noite, esse auditório vai estar cheio de pais do colégio, onde vai ser passado para eles todos os procedimentos que os alunos vão ter, procurando fazer a gestão da mente e da emoção. 50% das pessoas brasileiras são ansiosas. E quem é ansioso, ele não consegue focar no presente. A cabeça está a 1000 por hora. Os ansiosos aqui já passearam pelo universo. Já foram ao Sol, à Lua, Platão, Florianópolis, praia, lá no sítio, lá na saída da cidade, para todo lado. Tem dificuldade em focar o presente. E a gente tem que aprender a fazer a gestão da mente. Vencer a ansiedade. A maior parte das pessoas vivem a síndrome do pensamento acelerado. Quem vive a síndrome do pensamento acelerado não consegue produzir adequadamente. Não consegue relaxar a mente para focar no que tem que ser focado. Não tem nem paciência para ficar um pouquinho mais. É aquele que, quando alguém dirige alguma coisa, ele já tem uma resposta instantânea, rápida, age sem pensar. A teoria da inteligência emocional ensina a gente a pensar para depois agir. Esse é um respeito ao outro. Eu sou rápido, eu não levo desaforo para casa, acabou. Esse vai estar ofendendo o outro toda hora. Mesmo que a colocação seja um pouco inadequada na minha interpretação, eu tenho que raciocinar um pouquinho. Que contexto eu estou? O que o outro está sentindo? Como é que foi? Para depois eu agir. Quem raciocina, quem pensa antes de agir, ele ajuda a construir um mundo melhor. Paz no meio, nos relacionamentos familiares, entre pai e filho e pai, entre irmãos, etc. Isso é muito importante, aprender a fazer a gestão da mente. E essa gestão da mente, aqueles que não conseguem, muitos têm problemas, traumas, etc., e a mente cria um circuito fechado da mente. Quando tem uma traição, uma decepção muito grande, etc., aquilo cria um circuito fechado que ele não consegue se libertar. E quantos, quando não conseguem se libertar desse circuito fechado da mente, às vezes tenta até contra a própria vida. E ninguém gostaria de se matar, sabia? Ninguém gostaria de tirar a sua vida. Os que tentam ou que conseguem, eles fazem não para se livrar do seu corpo, fazem para se livrar do seu problema, que ele não conseguiu desfazer aquele nó de uma forma mais convencional. E quantos sofrem disto? Então temos que buscar ajuda, temos que trabalhar isto para podermos vencermos nesta área. Me lembro que, algum tempo atrás, eu estava aqui à hora do almoço e recebi uma ligação de uma pessoa, meu relacionamento não muito próximo, mas uma mãe desesperada. Professor Wilson, minha filha está querendo se matar. Já trancou dentro de casa, já se machucou, ninguém consegue entrar, meu marido está viajando e você precisa vir aqui ajudar. E eu fui para lá. Cheguei lá em um apartamento, bati na porta, chamei ela pelo nome, ela não respondia, me esforcei um pouco, e até que consegui fazer ela abrir a porta. Então tranca. Entrei, tranquei a porta, uma médica, de 35 anos, uma pediatra. Olha que não é falta de formação, isso pega todo mundo. E aí sentei do lado dela, uma moça bonita. Todos somos bonitos, né? Esse negócio não importa, mas somos criatura de Deus, né? Logo somos bonitos. Aí fui conversando com ela, mostrando a beleza da vida, etc. Ela, não, quero me matar, não quero viver mais, quero me matar. E eu fui
Quando eu vi que eu não ia convencê-la numa boa, aí eu subi a serra. Falei, então se mata, mas se mata, quero ver se você se matar. Então deixa eu me dar um revólver, deixa eu pegar uma faca, minha mãe escondeu tudo. Eu falei, não, mate-se. Pega a tua mão, mete na tua garganta e te enforca com a tua mão. Mata. Eu não consigo. Eu falei, então, querida, você nunca vai conseguir com a sua própria força, porque tua vida não pertence a você. Nossa vida pertence a um Criador. E esse Criador não nos deu autonomia, nem a liberdade de tirarmos a nossa vida. A gente tem que usar um instrumento à parte, um objeto à parte, para poder agredir a nossa vida. Aí é possível, mas por nossa conta, ninguém consegue. Tranca a respiração. Quer dizer, o mecanismo que Deus permitiu que o ser humano tivesse, faz ele se desligar e perder a força. Esse é o grande sinal que nós somos criaturas de Deus, não é? Mas essa ansiedade, essas lutas, tal, às vezes nos pega. Muitos problemas do passado, traumas, sensação de criança sofrida, de criança desprezada. Dentro do mesmo lar, pai e mãe atuam da mesma forma. 3 filhos, cada um recebe a mensagem diferente um do outro. Isso está energizando o nosso consciente e levando quem teve traumas os mais diversos, ou porque um dia, quando era criança, adolescente, passaram a mão aqui e ali, tudo isso. Às vezes a gente não tem nem noção plena, mas são ações que marcaram de forma indelével o nosso subconsciente. E isso está lá, criando problema. E a gente tem que se libertar disso. O passado já foi, não dá para reviver. Claro que é possível fazer alguma coisa por ele. Nós temos que buscar ajuda, fazer uma autoanálise, procurar uma análise, alguém que nos acompanhe, e fazer uma regressão, fazer uma reinterpretação dos fatos, dar um ressignificado por aquilo que foi a nossa história, tentando deletar o negativo e exaltar o positivo. Todos tivemos algumas questões desagradáveis aqui ou ali, mas tem que superar isto para poder fazer a gestão da mente. Quem não conseguir fazer a gestão, dominar a sua mente, não será autor de sua história. Vai ser levado por todas as ondas de movimentos, de ventanias, etc., vai passar pela vida sem dominá-la na sua plenitude. E também o desenvolvimento espiritual. Nós temos aqui 4, uma capelania muito intensa. São teólogos, psicólogos, à disposição de vocês. E, finalmente, vocês já foram aos vasos sanitários da nossa instituição. Até uns 6 anos atrás, o aluno sentava, alguns, né, raros, é claro, felizmente, sentava lá no vaso sanitário, relaxava o corpo e a mente, o instinto vinha e escrevia palavrões lá. Palavrões, desenhos obscenos, até serviços de outdoor sexual aparecia lá. Eu faço assim, assado, meu telefone é tal. Todo dia tinha que pintar a porta, todo dia. E eu supervisiono tudo isto, até que há 6 anos atrás me ocorreu. Resolvi isto, né? Vocês viram o que tem lá hoje? Viram? Versículos bíblicos, de cima e embaixo. Quando a pessoa relaxa a mente, às vezes solta um pouquinho, ele olha para a porta, a 60 centímetros do rosto dele, está lá, mensagens de vida, de amor, de paz, de salvação, de comunhão, de perdão, etc. Até isso nós nos preocupamos, a remeter a todos para um mundo que faz a pessoa muito mais feliz. Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão. Não é só conhecimentos técnicos, científicos, mas é o desenvolvimento integral do ser humano. Usufrua disto, viva isto intensamente, que vai valer a pena. Eu vivo isso e tem valido a pena intensamente. Posso garantir para vocês.
Free Mind, mentes livres, né? Essa é uma teoria fantástica. Baixa aí, Augusto Cury trabalha muito bem como a gente deve fazer para ter a mente livre. Ansiedade. Esse livro é excelente, do Augusto Cury. Esse filme também é fundamentado num livro dele, né? O Vendedor de Sonhos. Ele conta a história da ansiedade que a sociedade vive. Esse filme, nós levamos todos os nossos professores para assistir esse filme agora em final de janeiro. Lotamos a sala de cinema, contratamos o período da manhã e no final do dia o Augusto Cury veio para debater o filme com nossos professores. Nós nos preocupamos com todos. Queremos todos com mentes saudáveis, preparados para fazer o melhor. Quem que já assistiu esse filme, levanta a mão. Meu Deus, nem esse filme bom. Que cultura, hein? Que cultura. Já passou aqui nos cinemas de Maringá, uma porção de dias, tal. É fantástico. Esse filme ajuda a gente a reconstruir a mente desse mundo conturbado em que a sociedade vive. Por favor, não sei se já está disponível aí no Netflix, tal. Já deve estar. Baixa esse filme. Isso aí muda a história, mudou a história de muitos e vai continuar mudando o futuro para melhor de muitas pessoas. Francis Collins foi o cientista que participou e liderou, foi o cientista chefe que trabalhou com mais de 1.000 cientistas pelo Brasil, pelo mundo, na decodificação do genoma humano. Hoje, as curas tal, avançaram muito. E essa decodificação, durante 20 anos, milhares de cientistas trabalharam, e ele foi o coordenador. Identificaram a função e por que o ser humano é essa coisa fantástica, linda, complexa. Vocês imaginam, eu falei da fecundação in vitro, 2 células se juntam invisíveis, e ali tem trilhões de informação. Só para construir uns olhos, quantas informações tem? Quantas células diferentes? A curvatura, a retina, nervo óptico, aquela coisa toda. Uma complexidade enorme. Tudo isso está determinado e escrito naquelas 2 células iniciais. E ali, a decodificação do genoma humano fez com que o ser humano pudesse entender por que cada conjunto de célula tem aquela atividade, aquela formação. E são pares de moléculas determinada por 2 fitas e uma combinação entre elas. São trilhões de combinações diferentes para que cada conjunto de célula vá formar aquele corpo perfeito que somos, né? E agora, recentemente, 3 cientistas descobriram que dentro dessa formação dessas moléculas, dessa combinação, existe uma enzima que é a corretora da célula. Se a célula tiver uma formação errada naquele conjunto, naqueles pares, essa enzima corrige para que ela tenha a sua verdadeira função, ou então elimina. Por isso eu sou criacionista e o evolucionismo está ficando calado, porque isso jamais surgiria do nada, jamais. Toda essa complexidade. Bem, esse cientista era ateu. E ao concluir o trabalho, ele escreveu o discurso do Bill Clinton, em 2004. Houve uma rede mundial, Bill Clinton e Tony Blair. Vocês não viram, vocês não assistem jornais, né? Ah, não, vocês eram criancinhas ainda, né? Por isso que vocês não viram. E comunicaram ao mundo que já tinham dominado o genoma humano. E ele se converteu a um criador e escreveu esse livro, que o ser humano é a linguagem de Deus. Anote isso aí. Esse livro está esgotado, mas dá para baixar. Estamos fazendo uma capela com 290 lugares, mas ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor de sua própria história. Quem sofre de
síndrome do pensamento acelerado, não consegue fazer uma boa gestão da mente e tal, cheio de traumas e não procura cura, ele se vitimiza. Por quê? Por quê? Que todo mundo tem a dó dele, todo mundo tem pena dele. Gente, isso não cura ninguém. Atrair piedade não cura ninguém. A cura é levantar a cabeça, ser altivo e ir à luta para poder construir um futuro melhor e um futuro, por que não, um futuro brilhante. Abraham Lincoln. Ter espírito empreendedor, temos que ter. Temos que ser apaixonados pelo que fazemos, temos que ser otimistas. Olha aí, o gatinho está olhando para o espelho e está vendo um leão. Eu sofri muito nessa transição da roça para a cidade e tal da baixa da autoestima. Mas logo consegui vencer. E isso a gente tem que vencer. Ninguém é melhor que ninguém, não importa o contexto. Agora a gente pode estar produzindo o que é melhor. E a gente, quando estuda um pouco mais, participa de um grupo de debate e tal, você está sempre no meio, melhorando sempre, né? E isso ajuda muito a melhorar a nossa estima. Quem não recupera-se da sua baixa estima vai sofrer sempre. E isto dói. Tem que se libertar. Visionário, enxergar muito mais além da montanha, inovador, determinado e dinâmico. Enfim, treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles divertem-se, persista enquanto eles descansam e então viva os sonhos que eles sonharam. Porque só tem uma forma de realizar os sonhos, é persistir. Desistir jamais, começar o caminho e seguir em frente. Muitos nem sabem o caminho, fica dando volta em volta de si próprio. Outros começam, na primeira dificuldade, param ao longo da estrada, param ao longo da jornada. Vamos em frente. Esse caminho do conhecimento não tem fim. Quanto mais soubermos, melhor seremos e melhor vamos contribuir com a nossa sociedade. Sesumar Empresarial, nós temos 21 consultorias júnior no prédio das engenharias ali, onde vocês terão a oportunidade de ter contato com o mercado. Também temos iniciação científica disponível para todos vocês, o ambiente virtual de aprendizagem, onde vocês estão encontrando as atividades. Isso aqui são os almoços com os melhores alunos que fazemos todo bimestre. Enfim, se você não tiver novas montanhas altas para escalar, deixará de se desenvolver e crescer. Sócrates já disse, há mais de 3.000 anos atrás, que a vida sem desafio não vale a pena ser vivida. Parabéns por vocês estar aqui, porque vocês vieram, porque vocês estão dispostos a encarar um novo desafio. Mas encarem de forma altiva, altaneira, para serem verdadeiramente vencedores. E aí, daqui 4, 5, 6 anos, espero ver todos lá. Quando eu falei que essa metade vai desistir, não é literalmente vocês. Eu não quero que ninguém desista. Os que desistiram ficaram à deriva pela vida fora. Os que foram em frente e fizeram numa boa instituição como a nossa, são profissionais de sucesso aí no mercado. A festa é linda. Aqui, eu quero encontrá-los lá, daqui esse tempo todo. Daqui 5 anos, eu quero estar lá naquela ginásio da Arena Coberta, lá do Parque de Exposição, e na hora que eu disser, concedo grau de direito, de bacharéis em direito, aos alunos, a família dela vai abrir uma faixa assim, Adriana, você venceu. É uma verdade, para quem fizer um bom curso, dentro da nossa linha, dentro da nossa diretriz, realmente vai ser um vencedor. E a festa vale a pena. Vejam a alegria, o conhecimento, a cultura, a arte, formoseia a mente e o rosto. Vale a pena levar o conhecimento a sério. Quero ver todos vocês lá, ok? Espero ter deixado claro o que nós pensamos, por onde queremos caminhar, qual é a nossa visão. Entretanto, os pais vão ter a senha, fique sabendo, tudo isso não vai colar. É assim que nós conseguimos
temos conseguido formar pessoas melhores para viver a vida. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo, nunca se arrepende. Está aqui meu e-mail, qualquer dificuldade, qualquer luta, mande um e-mail para mim. Eu olho, tem uma equipe que olha tudo, e a gente tem procurado solucionar os problemas quando estão ao nosso alcance. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês sejam muito felizes e vamos em frente. Abraço a todos.